Pode sentar. Levavi oculos meus in montes, unde venit auxilio mihi. É a palavra do Salmo 120. Levantei os meus olhos para a montanha. É de lá que vem o meu auxílio. Interessante essa história das montanhas, né? Os montes são uma coisa muito bonita, né? A gente no alto do monte avista melhor as coisas, fica um pouco longe da terra e fica mais perto do céu, né? Por isso que os santos às vezes se retiravam, né? Jesus também, né? Retirava para um monte para rezar. Nós temos vários montes interessantes, né, na Sagrada Escritura. O primeiro monte que nós temos lá é o Monte Sinai, quando Deus deu as tábuas da lei. Foi nesse monte que Moisés se retirou, ficou 40 dias em retiro, e lá ele recebeu os 10 mandamentos, a palavra de Deus, aos pés do Monte Sinai. Esses mandamentos que ele fez o povo jurar, que ia seguir a Deus, o primeiro deles é amar a Deus, ter Deus acima de tudo. Claro que aquele povo pecou muitas vezes, caiu, fez Moisés quebrar aquelas tábuas da lei, porque aquele povo de cabeça dura desobedecia, mas Moisés fez de novo aquele povo. Quando o sucessor de Moisés, que foi Josué, entraram na Terra Santa, antes de entrar, o Josué fez aquele célebre discurso ao povo. Olha, vocês receberam a lei de Deus. Deus está conosco todo esse tempo. Agora nós vamos entrar, eles iam entrar na Terra Prometida, cheio de gente que são pagãos, que adoram deuses falsos. A gente precisa se decidir por Deus. Senão a gente vai ser tentado a perder o amor de Deus e vai adorar os ídolos como esse povo todo que tem aí, no meio do qual nós vamos entrar. Então Josué fez aquele célebre discurso e falou: vocês têm que decidir. Ou vocês vão seguir nosso Senhor, ou vão seguir os falsos deuses. Aí ele disse a frase célebre, né? Mas eu e minha família serviremos o Senhor. A gente tinha que decidir, né? Cada um tem que decidir. Nós temos outros montes também. O Monte Tabor, no qual Jesus se transfigurou diante dos discípulos, mostrando já um pedacinho do céu. E o monte mais importante, o Monte Calvário, no qual Jesus deu a sua vida por nós, do Monte Calvário. E depois o Monte da Ascensão. Depois nosso Senhor foi para o céu, deixou aqui a sua igreja para nós seguirmos e mandou o Divino Espírito Santo sobre os apóstolos. E os primeiros cristãos começaram, né, a vida seguindo nosso Senhor. Tinham que se decidir pelo lado de Deus. Por isso que o primeiro sermão de São Pedro, ali no cenáculo, para que eles deixassem o pecado e servissem a Deus, e foram batizados. E assim começaram os primeiros cristãos. A decisão de seguir nosso Senhor. Começaram a pregar com o seu exemplo e conquistavam o mundo, conquistaram o mundo pagão. Ora que é uma doutrina, a doutrina cristã, uma doutrina completamente diferente dos pagãos. Os pagãos pregavam os prazeres, as orgias, as comilanças, bebedeiras. Aquilo eram os pagãos. O orgulho de se serem grandes. Nosso Senhor veio pregar a humildade, o desapego dos bens deste mundo e a pureza de coração. Diferente. Ser bom entre os bons é fácil, o difícil é ser bom entre os maus. E os primeiros cristãos foram bons no meio dos pagãos. Mas os pagãos foram conquistados porque olhavam para os cristãos e diziam: vede como eles se amam. Pelo bom exemplo, pela caridade dos cristãos, eles foram conquistando os pagãos. E assim, muitos, mas eles tinham que se decidir.
Então os imperadores não quiseram obrigar os primeiros cristãos a adorar os falsos deuses deles. Como os cristãos resistissem, eram mortos, eram perseguidos. Nas grandes perseguições, a primeira grande foi a de Nero, na qual morreram São Pedro e São Paulo e muitos outros cristãos. E assim foi. Muitos cristãos enfrentaram a perseguição e morreram. Outros fugiram para ficar nos montes para rezar, porque podiam fraquejar, né, na perseguição. Bom, havia um monte também, que eu não falei dele, vou falar agora, do Antigo Testamento. O Monte Carmelo. Esse monte fica bem quase na divisa entre Israel e o Líbano. E lá tinha muitas grutas, lá que se refugiou o profeta Elias, que também foi muito perseguido. Perseguido por aquela rainha Jezabel, queria matá-lo, e ele teve que fugir para o deserto, e ele se refugiava lá nesse Monte Carmelo para rezar. E ficava lá, na oração. Quando veio o cristianismo, muitos cristãos primeiros também se refugiaram lá no Monte Carmelo para a oração. Levavam a vida de eremitas, naquelas grandes grutas que haviam lá no Monte Carmelo. E se dedicavam à oração. Lá pelos anos 90, portanto, no século I ainda, já construíram uma pequena capela. E foi em honra de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Monte Carmelo. Carmo quer dizer vinha, plantação de uva. El é o sufixo que quer dizer Deus, não é? Israel. Né? Todo esse El quer dizer Deus. É a abreviatura de Elohim. Então, Carmel é a vinha de Deus. É a plantação de uva de Deus. É o jardim de Deus. E ali eles se refugiavam e começaram a honrar Nossa Senhora, a Virgem do Carmelo. Porque Elias, como sabe, aquele milagre, viu aquela nuvenzinha, vinha depois de uma grande seca. Aquela era a figura de Nossa Senhora, que aquela nuvenzinha trouxe uma chuva copiosa depois de muito tempo de seca. Como Nossa Senhora, depois de todo o tempo sem a graça de Deus, nos trouxe Jesus e nos trouxe Jesus que nos trouxe a redenção e a salvação. Então começaram a honrar. Ali pelo século X e XI havia muitos eremitas nesse Monte Carmelo. Então, mais um monte aí que nos aproxima de Deus. Mas começaram a haver as perseguições dos muçulmanos. Por isso que suscitaram as cruzadas para defender os lugares santos. E perseguidos, os cruzados acharam melhor pegar aqueles eremitas e levarem para a Europa. E assim foram aqueles eremitas, os cruzados, Ricardo Coração de Leão, São Luís IX, levaram aqueles eremitas para a Inglaterra. Ricardo Coração de Leão era inglês, então levaram para a Inglaterra e lá eles ficaram uma vida recolhida também. Eram os eremitas do Monte Carmelo, que eram chamados de carmelitas, por ser do Monte Carmelo. E lá, na Inglaterra, começaram a levar a mesma vida de oração, até que encontraram um rapaz que era de família nobre, mas que tinha se retirado para viver só na oração, um eremita. Então o nome dele era Simão Stock, e o escolheram para superior. E é santo, São Simão Stock. Ele ficou sendo superior dos frades carmelitas, aqueles mesmos do Monte Carmelo. Como a nossa associação aqui do Monte Carmelo, né? E eles os escolheram para o superior, mas a ordem começou a passar por muita crise quando ele recebeu uma visita de Nossa Senhora, que lhe deu o escapulário, aquele hábito, e disse: olha, recebe esse escapulário, vai ser o sinal da minha proteção. Todos aqueles que usarem o escapulário
terão a minha proteção e não irão para o inferno, não conhecerão a morte eterna. Então foi aquela proteção especial que Nossa Senhora deu a São Simão Stock. A Ordem do Carmo é que guarda o escapulário, que a gente usa, todo mundo usa, o Padre Evoli já deu para muita gente, e vai dar hoje também, mais para quem não recebeu ainda, usar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que é a proteção especial. Então, do Monte Carmelo vem muitas graças de Deus. Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, que é a nossa mãe, que nos conduz para o céu, porque nos dá Jesus. Com Jesus vem a igreja. Na igreja nós temos os sacramentos, o batismo, a confissão, a comunhão, a Santa Missa. Tudo isso, essa vida que nós temos na igreja, vem através de Jesus, que nos foi dado por Nossa Senhora. Daí a nossa devoção especial, né, por Nossa Senhora, que é a nossa mãe, e aqui no caso, Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. E esse asilo aqui foi colocado, né, Dona Maria José, que foi a grande benfeitora aqui e criou esse asilo, colocou sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo. E as irmãs também são as irmãs de Nossa Senhora do Monte Carmelo, como o Monsenhor Eduardo colocou aí sob a proteção especial de Nossa Senhora do Monte Carmelo. E nós todos que usamos o escapulário temos a proteção especial de Nossa Senhora. E a espiritualidade própria da Ordem Carmelitana, desde as origens, é a oração, é a vida de união com Deus. É a gente se aproximar mais de Deus pelo silêncio, pela oração. O próprio da Ordem Carmelita é isso, a contemplação. E quantos santos nós temos da Ordem Carmelita, né? Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, não é? Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, o padre Tito Brahmsma, aquele mártir também, muitos e muitos santos carmelitas. Então, sob o manto de Nossa Senhora, nós ficamos tranquilos, sob a sua proteção. E uma marca especial é a oração e o silêncio. A Ordem Carmelitana é uma ordem de meditação, de silêncio. O silêncio ajuda muito a gente se encontrar com Deus. No barulho, a gente não tem como falar com Deus. Por isso que o diabo gosta do barulho, porque aí não dá tempo da gente falar com Deus. Nosso Senhor ama o silêncio. Lá, a imitação de Cristo diz, é no silêncio que a gente faz progresso espiritual. O silêncio. E São Francisco de Sales que dizia, né? O barulho não faz bem, e o bem não faz barulho. É no silêncio que a gente progride. No silêncio a gente pode falar com Deus. Por isso que na missa também tem um tempo de silêncio. Na igreja, na hora da hora santa, tudo isso. E tudo isso é espírito carmelitano. Então hoje vamos pedir, especialmente por esse asilo aqui, pelos quais nós fazemos a caridade, pelos que são internos aqui. É um meio também de a gente praticar a caridade. Vamos aprender desse espírito carmelitano a oração, a união com Deus, o silêncio, a caridade com os outros, levar as outras pessoas também pelo nosso exemplo para Deus. As pessoas vão nos olhar e vão reconhecer em nós Jesus, né? O nosso bom exemplo, nossa caridade cristã, nosso espírito de oração. Vamos pedir então a Nossa Senhora essa graça e pedir a proteção para todos nós, para todos os nossos padres, para esse asilo aqui, para o pessoal que cuida com a caridade, os internos, aqueles que cuidam deles, os funcionários, as irmãs, colocar tudo isso na mão de Deus. E que Nosso Senhor nos guarde sempre, Nossa Senhora nos proteja, nos dê esse bom espírito de oração para seguirmos Nosso Senhor. Amém. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé.